Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Saulo Cristiano, começando mais uma aula rápida agora sobre industrialização brasileira, tá legal? Então vamos lá, qual é a ideia? A gente vai tentar entender todos os momentos da industrialização brasileira. Então vamos começar com as características gerais. O processo de industrialização no nosso país se deu de forma tardia e concentrada. Tardia quer dizer que a gente não passou pela primeira revolução industrial do século XVIII, nem pela segunda no século XIX. O boom da nossa industrialização foi século XX, mais especificamente a partir da década de 50. Perceba que eu falei boom, tá? Não falei surgimento, foi boom. O surgimento foi antes, tá legal? Por que a gente teve esse atraso industrial? Vamos lá. Algumas características. Um, nosso histórico de colônia. Então, o Pacto Colonial nos limitou até 1808, quando a família real chega aqui e abre os portos. Tá? Não nos modernizamos, ficamos dependentes de Portugal. A nossa economia de base agroexportadora também é um fator limitante, porque nossas elites não vão se interessar em investir num plano industrial, em empreender no ramo da indústria. Eles vão ficar limitados a essa lógica de exportação de café. Tá legal? Então, botei aqui economia baseada em produtos agrícolas, a elite agrícola, que vai concentrar aí a riqueza, vai concentrar as decisões políticas, vai concentrar o status quo, vai manter o status quo, as coisas como elas estão, para que eles continuem desfrutando de privilégios, como desfrutam até os dias atuais, certo? E a mão de obra escrava, que vai fazer com que a gente não tenha um mercado consumidor robusto, capaz de absorver produtos nacionais, sacou? Então, a gente tem esses fatores que vão limitar o nosso processo de industrialização. Beleza? Então, vale dizer que o café também trouxe algumas vantagens. Tá? O café é um fator que agiu tanto como um agente limitador, mas também como agente potencializador. Tá? Como assim? Pô, vantagens do café. Produto altamente valorizado no mercado internacional, excelentes condições naturais para a gente plantar aqui, principalmente no Sudeste, né? A gente vai destacar ali Oeste Paulista e Vale do Rio, Paraíba do Sul, beleza? Então eu vou pegar de Volta Redonda a Itaperuna. Mesmo o Rio não passando por Itaperuna, a gente vai ter produção de café em Itaperuna, noroeste do estado do Rio de Janeiro, tá? Beleza? Abastecendo com águas do Rio Muriaé, que vem lá de Minas. Belezinha? Professor, produto, por que era vantajoso a elite produzir isso? Produto valorizado no mercado internacional, excelentes condições naturais da região, manutenção da ordem social. Para quem é cafeicultor, isso é maravilhoso, né? Organização das propriedades parecidas com a da cana, ou seja, aquele modelo de plantation, né? Plantation, você lembra da mel, monocultura, exportação e latifúndio, né? E aí, quando você pensa em mão de obra na plantation, ou é baixa remuneração ou é escrava. Se for seguir a história, primeiro escrava, depois mal remunerada, para quem está quem toma as decisões, para quem toma as decisões é algo extremamente vantajoso, certo? Professor, o que o café trouxe de vantagem para a industrialização brasileira? O que ele apresentou a gente aí de pré-condições para a industrialização? Qual foi o legado do café? Ó, eu coloquei para você aqui. Atividade de cafeicultura cria bases para o processo industrial. Vamos lá. Mão de obra assalariada, potencialmente qualificada, porque são pessoas que já sabem trabalhar. E aí, galera, eu estou falando é, aqui, não necessariamente do escravo, mas principalmente dos imigrantes que vão chegar a partir de 1850, que é quando a escravidão começa a acabar. Tudo bem? Por causa da proibição do tráfico. Então a gente vai ter aí mão de obra assalariada potencialmente qualificada, criação de um mercado consumidor restrito, mais existente, estimulou o crescimento e a formação de núcleos urbanos, tá? De forma concentrada no Sudeste, mas estimulou, promoveu o acúmulo de capital e deu início à infraestrutura de transporte, baseada em ferrovias, principalmente em São Paulo. Beleza? Então, poxa, o café teve pré-condições. Então vamos às fases, aos momentos. Veja bem, eu coloquei aqui primeira fase, chamei de pequeno surto. Eu posso colocar aqui 1914, tracinho 30. Tá legal? Eu vou atualizar aqui para você já. Pronto. Tá? Por que, professor, 1914 barrinha 30?
Porque esse momento ele é inaugurado com a chegada da família real. E eles vão promover a abertura dos portos. Por que 1914? Porque aqui começa a Primeira Guerra Mundial, o Brasil para de receber produtos de fora. Entende? Há uma queda brusca na importação. Em 1930, porque acaba-se a política do café com leite. Então a gente pode considerar essas duas datas como encerramento desse momento. Então aqui, lembra do start da indústria? Vai se dar aqui, com a chegada da família real, abertura dos portos, e o Brasil pode, a partir de agora, comercializar com as nações amigas. E uma dessas nações é a própria Inglaterra. Então a gente começa a receber bens manufaturados da Inglaterra, a gente começa a receber algumas máquinas da Inglaterra e começamos uma produção industrial muito limitada, mas existente aqui. Beleza? Então eu botei aqui, ó, abertura dos portos, chegada de produtos externos, surgimento do setor bancário. Olha aqui, Banco do Brasil, 12 de outubro de 1808. Por que o surgimento do setor bancário é importante? É para dar crédito aos empreendedores. Beleza? Tivemos ainda como fator favorável à industrialização a tarifa Alves Branco, que vai cobrar 30% dos produtos os quais a gente tinha produção aqui no Brasil, né, não tinha produção no Brasil, e 60% sobre os produtos que já eram produzidos aqui, para estimular a indústria, tudo bem? E mais tarde a Lei Isabel de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, certo? E aí a gente passa a receber muitos imigrantes desses que já tinham algum know-how da indústria. É óbvio que aqui a gente tem que falar que é uma lástima, na verdade, a gente não usar a mão de obra escrava como mão de obra assalariada e até mesmo a assalariada industrial, entende? Isso é um fato que vai intensificar a desigualdade social e racial no Brasil, entende? Pessoal, ainda nessa primeira fase, olha que legal. Quais indústrias vão se desenvolver? Eu botei aqui, ó, efeitos da Primeira Guerra Mundial. Retração da indústria europeia, queda da importação de produtos da Europa. Não é? E aí, a gente recebendo esses imigrantes vindos da Europa, muitos vão trabalhar no campo, outros vão trabalhar nas fábricas que começam a nascer em algumas cidades, mais especificamente em São Paulo, outros vão empreender no Brasil. Entende? E vão abrir suas próprias empresas. Botei exemplo aí, Hering, Boêmia, Tramontina. Elas nascem aqui, mas motivadas por pessoas que vieram de fora com capital para investir. Tudo bem? E a grande característica é a expansão da indústria de bens não duráveis. Belezinha? Ou seja, setor de bebida, alimento e têxtil. Tudo bem? Tudo de forma limitada. Lembra que o nosso mercado de consumidor ainda era pequeno. Mesmo com o fim da escravidão em 1888, há um fosso socioeconômico no Brasil, um distanciamento entre quem tinha dinheiro e quem não tinha. Tá? Lembre-se que os seus escravos não deixaram de ser escravos e foram se tornar operários. Eles ficaram à margem da sociedade. Então a gente tem aí um grupo imenso de pessoas que não estão consumindo, estão sobrevivendo. Né? Isso explica essas mazelas que a gente tem até os dias de hoje. Beleza? Aí vem a segunda fase. 1930 a 54. Perceba que as datas você conhece. 30 é a entrada de Vargas, 54 saída de Vargas. Certo? Pessoal, o que vai acontecer para a gente iniciar esse momento chamado de nacionalista? Por que esse nome? Porque aqui o Estado vai protagonizar o desenvolvimento industrial. Vai criar condições favoráveis para tal processo. Como assim? Vamos lá. Esse Blumenau aqui veio errado, perdão, tá? Dá para tirar também. Vamos ver assim. Menos de um minuto. Volta. Só depois você vai editar para ficar legal? Vou editar não, irmão. Olha só. Vamos embora. Heranças do café. A gente vai ter aí mão de obra assalariada, ferrovia, infraestrutura urbana e acumulação de capital no banco. Certo? Beleza. Transformações. As oligarquias rurais deixam de ser o grupo hegemônico e a gente passa a ter uma sociedade urbana e industrial. A crise de 29 acabou com a nossa exportação de café e a gente se vê obrigado a investir no setor industrial. Beleza? A gente começa importando maquinários usados, importando de maquinário usado e baratos. Concentração, obviamente, no Sudeste, porque ele tem as pré-condições. E aí eu destaco aí o surgimento das estatais. A estratégia de Vargas foi promover incentivo fiscal, criar a indústria de base, que aí eu estou falando de Petrobras, Vale, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e, obviamente, criar as leis trabalhistas para acalmar os trabalhadores,
durante esse momento, né? Por isso ele vai ficar sendo conhecido como o pai dos pobres, que é algo vantajoso que a gente está vendo ser devastado nesse momento que a gente vive agora. Beleza? E criou o protecionismo alfandegário. Então, eu destaco nessa segunda fase o surgimento das empresas nacionais do setor de base, extrativista, transformação, tudo bem? E produção de energia. Aí eu botei para você aqui o exemplo da CSN lá em Volta Redonda. Mas aqui, ó, eu coloco mais gente. Olha que lindo. Eu sou Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Petrobras, Vale, CLT, lindo. Vargas comete suicídio em 54 e o Brasil, no momento que o Brasil estava fechado, e a partir daí o Brasil se abre, porque a gente entra na fase desenvolvimentista. Como assim desenvolvimentista? Eu marco esse período pela passagem de JK mais os militares. Tudo bem? O que o Brasil faz? Ele estava fechado com Vargas, ele se abre. Se abre a quem? As grandes multinacionais. Quem não estava aqui passa a investir muito aqui a partir desse momento. E aqui eu vou destacar o tripé da indústria brasileira, beleza? Pessoal, então você botou aqui Chevrolet, Fiat, Ford, Volkswagen, com um detalhe. Olha só o exemplo aqui. Se eu falar aqui, quando a Chevrolet chegou no Brasil, olha só, a Chevrolet chegou em 1930, mas só foi colocar a gravata dourada em um carro de passeio em novembro de 68. Então, quem já tinha chegado antes só investe de forma robusta nesse período. Porque é o período que o Estado está construindo muitas rodovias. Tá? É aqui que o Brasil faz a opção pelo rodoviarismo. Os professores de história, durante esse momento, vão falar em modernização conservadora, que a gente consegue promover o crescimento do capital, mas não distribui a renda. Né? A gente faz as obras faraônicas, como exemplo aí Brasília, e o tripé é assim, ó, capital estatal, capital privado nacional e capital privado estrangeiro. Quem faz o quê? Capital privado estatal, infraestrutura. Entende? Constrói estrada. Capital privado nacional, bem de consumo durável. Então, o Estado faz a estrada, o empresário brasileiro faz o chapéu, a camisa e o capital privado internacional vai investir no bem de consumo durável, que é o que dá dinheiro. Ou seja, o governo faz a estrada, o brasileiro faz o chapéu e a multinacional de fora, da Europa ou dos Estados Unidos, vão produzir carros. Quem vai ganhar mais? Você consegue imaginar, não é? Tudo bem? Pessoal, consequência. Aumentou o emprego, aumentou a dependência tecnológica, a dívida externa foi às alturas e concentração de renda. Beleza? Vivemos durante esse período um milagre econômico. Pessoal, milagre na economia não existe, então a gente cresceu com dinheiro emprestado. Quando ocorre o choque do petróleo, adeus milagre brasileiro, e aí vem as consequências. Certo? Quais consequências, professor? Aqui, ó, década perdida. Entende? Professor, mas tem gente que é a favor acha que isso aqui foi muito bom. Galera, é como se você fosse a um baile com uma roupa alugada a um preço muito alto e após o baile você não tivesse dinheiro nem para pagar a roupa. Tudo bem que você tirou onda no baile, mas cadê o dinheiro para pagar a roupa? Entende? Foi o que a gente fez. Resultado, poxa, crise do petróleo, crise do Fordismo, porque a terceira revolução industrial já estava mostrando as caras. E aí, a gente passa a década de 90 inteira, a década de 80 inteiro, criando medidas para exportar mais do que importar. Então o Brasil vai criar medidas protecionistas para se fechar. Aquelas indústrias que chegaram vão começar a passar por um processo de sucateamento, entende? Como assim? Sucateamento, cara. Elas vão ficar obsoletas. A tecnologia nova vai surgindo, a informática vai surgindo e não chega aqui, porque a gente tinha lei que impedia. Tanto é que o Fernando Collor de Mello vai dizer, antes de assumir a presidência, no Brasil não tem carro, tem carroça. E uma das medidas que ele tomou ao assumir a presidência é abrir as portas do Brasil às empresas de fora. Entende? E aí vai chegar aqui Kia, Hyundai, LG, Samsung. Mas aí já é a quarta fase. Qual é o nome da quarta fase? Neoliberal. Entende o que significa isso? Não intervenção do Estado na economia, ou intervenção mínima, né? O que caracteriza esse momento? Amigo, privatização, concessão de empresas, aumento de impostos e desregulação financeira. E abertura.
que eu comecei com o Sarney? Porque durante o governo dele que a CSN é vendida. Entende? Desde o final da década de 80. Depois vem Collor, abre o mercado brasileiro. E aí chegam as multinacionais. E aí aquelas que já estavam aqui vão ter que se modernizar ou vão falir. Duas opções. Ou se moderniza ou vai à falência. E as que chegam com o novo setor de tecnologia. Cara, as empresas vão produzir usando informática. Isso é uma revolução. Por isso que Collor vai falar: no Brasil não tem carro, tem carroça. E aí ele vira presidente e abre o mercado, chegam essas montadoras. Isso aí, o desemprego estrutural vai crescer assustadoramente. Poxa, Itamar e FHC também seguem a onda neoliberal, privatizando, dando concessões. Lula vai fazer muito investimento na área social. Por isso que ele vai ficar muito querido, né? Mesmo após a série de acusações que sofre. Né? Dilma investe menos do que Lula. Lula tira um grupo de brasileiros da extrema pobreza, por isso que é revolucionário. Michel Temer, mas continua dando muitas concessões, segue com a ideia neoliberal, beleza? Mesmo tentando distribuir melhor renda, combatendo a miséria no país. Michel Temer também segue a onda neoliberal com a reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores em nome de aumentar o número de empregados no Brasil. E eu não coloquei aqui, poxa vida, mas quando eu montei esse slide, eu não tinha colocado ainda a foto do Bolsonaro, mas entra aqui Jair Messias Bolsonaro, neoliberal ao extremo, não é? Quer privatizar o que sobrou, o que toda essa galera não privatizou, ele quer privatizar, certo? Além disso, é a favor de reforma trabalhista, é a favor de reforma da Previdência, é a favor de reforma administrativa, ou seja, quer reduzir imposto, quer favorecer a entrada de multinacionais. A Embraer já foi embora, agora já é do grupo pertencente à Boeing, e vida que segue. Beleza? Espero que você tenha entendido. E até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.